Agora aí, vamos seguir na política, hein? Com a Paulinha, olha. Olha que loucura! Sério? Meu Deus! Paulinha, o que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse sobre o ato de alunos filmarem professores na sala de aula? Teve a polêmica aí do fim de semana, né? E aí, o que ele falou? Acho que a gente tem que recapitular um pouquinho dessa polêmica sobre o que exatamente ele está falando, não é? Porque nesse final de semana a gente teve a publicação no perfil do presidente Jair Bolsonaro de um vídeo filmado por uma estudante que mostrava uma conversa dela com uma professora, onde ela dizia que a aula era de gramática e, na verdade, a professora teria tomado ali 25 minutos dessa aula para doutrinação, para falar mal do Olavo de Carvalho, era da Escola Sem Partido. Ou uma escola? Um cursinho. A informação é de que era num cursinho. A gente pode conferir o vídeo publicado pelo Bolsonaro com a seguinte legenda: professor tem que ensinar e não doutrinar. Toca o vídeo aí. A gente vê só o rosto da estudante. Olha, daria para usar esse, aquele lá. Isso aqui, os ideólogos, para falar do Olavo de Carvalho, que é uma anta. O que querem os militares do Por que o Olavo de Carvalho é uma anta, professora? Eu acho que ele é porque ele mete pau em tudo e ele acha sim. Mas a senhora não percebeu que a senhora pegou 25 minutos da aula para expor a sua opinião política partidária? Não foi opinião política partidária. Foi sim, a senhora criticou a Escola Sem Partido, a senhora criticou o governo e eu não estou pagando cursinho para ouvir sua opinião política partidária. Eu estou pagando cursinho para assistir aulas de gramática. Então eu peço com todo respeito, eu estou pedindo com todo respeito. Bom, o vídeo continua, ela fala, vamos até a coordenação, não vamos na coordenação, olha, eu filmei a sua aula, olha, eu vou passar a filmar as suas aulas e vou expor isso na internet. Esse vídeo da Tamires de Paula, que inclusive tem perfil lá no Twitter, para quem quiser conhecer. Ali ela se identifica como ativista politicamente incorreta, cofundadora da direita Itapeva e secretária-geral do PSL de Itapeva. Ela até publicou um comentário do Olavo de Carvalho que escreveu o seguinte, bravíssimo estudante, parabéns e obrigado. E é aquela história de tentar descobrir o nome da professora, quem é essa professora. Parece que também tem um andamento a respeito disso na internet. Também foi publicado pelo Carlos Bolsonaro um retweet do Escola Sem Partido de um vídeo que não é exatamente novo, acho que a gente até já mostrou aqui no Morning Show, de um professor que também faz aí um ataque bastante exaltado ao governo Bolsonaro. Eu não sei se vocês se lembram desse vídeo. Então, o que o ministro falou? Falou em relação a esses dois vídeos publicados nas redes sociais. Ele disse o seguinte, não incentivo ninguém a filmar uma conversa na rua, mas as pessoas têm o direito de filmar. Isso é liberdade individual de cada um. Vou olhar os casos com calma, não faremos nada de sopetão. Pelo que me foi descrito, o dinheiro do contribuinte não estava sendo gasto da melhor forma. Se eu tivesse pagando por uma aula dessas, eu me sentiria lesado. Agora vamos olhar com calma e analisar dentro da lei o que pode ser feito, respeitando professores, alunos e pagadores de impostos. Edgar. Vamos lá. Uau! Bom, parabéns aí a Tamires e todos os corajosos alunos que não estão fazendo nada mais do que lutar pelo seu direito constitucional, né? A liberdade de cátedra dos professores, ela não legitima doutrinação e panfletagem. Ela não pode, em absoluto, superar a liberdade de pensamento, né, e a liberdade de aprendizado dos jovens, né? Isso daí eu acho que não está nem em discussão. E não pode haver esse tipo de abuso de poder por parte do professor, que no ambiente de sala de aula ele está numa relação de dominância, até hierárquica em relação aos alunos, porque ele não pode se aproveitar da audiência cativa, né? Ou seja, a obrigação do aluno de assistir à aula. E teve um trecho emblemático do vídeo dessa menina que fala o seguinte, olha, eu não tô pagando aqui para ter aula de doutrinação político-partidária. Nesse caso concreto, parece que de fato a gente está falando de um curso particular, mas imagine que fosse uma escola pública. A lógica continua valendo, porque quem paga a escola pública somos todos nós com os nossos impostos. Então a lógica é a mesma. E aqui a gente volta para aquela situação. Há casos em que a única forma de você constituir prova é filmando. Até porque muitas vezes esses jovens são vistos pelo direito como totalmente incapazes ou relativamente incapazes e o testemunho deles não tem uma força probatória tão grande. Então, essa ferramenta, né, da contemporaneidade, que é você poder filmar o seu direito ser violado, isso não pode ser afastado. Seria mais um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de pensamento e uma restrição aí à ampla defesa, você cercear o direito dos alunos de filmarem o professor que está violando
violando o direito, violando o direito constitucional em plena sala de aula. Agora, em relação a esse vídeo, o que eu acho é que ela diz que tem o vídeo da aula, né? Onde na aula a professora faria essa defesa aí de 25 minutos. A gente não tem esse vídeo, o que a gente tem é essa conversa, que me parece uma conversa de corredor, onde a aluna, a gente não sabe exatamente o que ela está fazendo, né? Porque não filma as mãos dela, por exemplo. Ao que parece, ela entrega títulos à professora, né? E aí a professora lê aqui, Olavo de Carvalho, eu não gosto, esse outro livro também não, sabe assim? Ela lê um outro título e diz que também não. Então, eu não sei. O que a menina alega é que durante a aula, 25 minutos foram dedicados a essas, enfim, defesas do Escola Sem Partido e tal. Só que não é esse vídeo que a gente vê, tá? Se a gente tá falando aqui de provas concretas e tal, não é esse vídeo que a gente tá assistindo. O que a gente tá assistindo é uma aluna fazendo questionamento para uma professora fora do horário da aula. Ela está numa conversa pessoal com a professora fora do horário da aula, né? Mas a professora não questiona as informações que ela traz, eu não né? estou falando que são mentiras, eu não estou falando. certeza. Eu só Não, mas estou aí falando tinha que que não é especular. esse o vídeo que a gente está vendo, né? Aí, por exemplo, no outro caso, desse outro, que é o divulgado pelo filho do Bolsonaro, pelo Carlos, aí a gente está vendo um vídeo em sala de aula, né? No momento da aula, né? A gente já mostrou esse vídeo aqui. Desse professor bastante exaltado. Aí sim, ó, aí é sala de aula, né? O outro vídeo é um vídeo no corredor. Eu acho que no corredor, se você vai perguntar para um professor a respeito do que ele acha, por exemplo, do Olavo de Carvalho, de qualquer outro autor, o professor vai ali expressar a sua opinião. Não sei. Aí eu fico me perguntando, é isso? Vão se filmar as aulas? Assim, o que eu acho é o seguinte, a professora também, ela usa uma expressão que eu não me lembro agora, para se referir ao Olavo de Carvalho, que ela fala, Ele mete pau em todos. Ele mete o pau em todos. É uma expressão que não me parece um argumento plausível para você poder... ela também chama ele de anta. Chama de anta, quer dizer, o professor ali que está à frente da sua audiência cativa aqui, ele é responsável pelo que diz, e, na minha opinião, ele pode dizer o que ele bem entender, de outra maneira, com uma forma de colocar diferente. Fica parecendo que é aquela coisa de torcida, sabe, que entra no jogo da polarização, e o professor ali, como referência máxima de conhecimento, à frente dos seus alunos, no meu entender, não poderia usar esse tipo de linguagem. Poderia usar argumentos, né, que levassem o aluno a entender o pensamento daquele professor como indivíduo. Mas jogar palavras assim, panfletárias, é uma anta, só critica, não me parecem argumentos. Eu sou contra filmar, tá? Eu acho que esse tipo embora a gente não consiga controlar hoje em dia, porque o celular está em todos os lugares, as pessoas podem filmar escondido ou declaradamente mesmo alguma ação, e no caso aí estamos falando de um evento que acontece entre quatro paredes numa universidade, num cursinho particular, mas pode acontecer numa escola pública, quer dizer, é incontrolável essa questão. Agora, eu acho que muda um pouco de figura quando um governo vem e endossa, olha, filme, e o governo não só endossa, mas mostra. E coloca em risco a integridade dos professores. Que pode caracterizar uma atitude totalitária mesmo. Sim. Paulinho, você sabe, só pra Vai, gente fala. tentar entender um pouquinho melhor também, a gente sabe que aula que era essa? É aula de gramática. Gramática. O que ela fala é que é isso que eu só tô querendo Eles estão dizer. falando de livros, né? Um dos vídeos a gente vê a filmagem dentro da classe. No outro é um vídeo de corredor, onde ela fala: você gastou 25 minutos da aula de gramática para descer a lenha na Escola Sem Partido, no Bolsonaro e no Olavo de Carvalho. Mas gramática também é análise de textos, né? Se o texto escolhido foi uma notícia e era uma notícia que refletia algo politicamente, obviamente não era o mais indicado. Analise a eu só queria sintaxe. dizer- Bolsonaro eu só queria é fascista. Qual é o queria- sujeito? Me fala, Caio. Já que você começou, vai fundo. Mas não. O que eu queria dizer é que excessos existem dos dois lados. Só que também acho que tá na hora da gente parar de achar que os alunos não são dotados de senso crítico. Eu tive professores que falaram grandes besteiras na aula. Eu tive professor que disse que o Tancredo Neves já foi assassinado com um mini revólver, que não era apendicite coisa nenhuma. Eu lembro disso. Isso não significa que eu levei isso adiante, porque há que se ter o mínimo de senso crítico. Existe gente que fala besteira dos dois lados, existe gente que comete excesso dos dois lados. A minha questão aqui é muito além. Primeiro que se essa divulgação de vídeos começa, a gente vai ver muito vídeo divulgado, só com o que é conveniente na edição. Porque manipulação de vídeo é muito fácil de se fazer.
Segunda questão é, acho que a gente também tem que parar para pensar na integridade física dessas pessoas. Panfletárias ou não, de direita ou de esquerda. Porque quando o presidente coloca a cara de alguém acusando essa pessoa de cometer algo que seja crime ou só moralmente condenável, ele condena essa pessoa a ser humilhada e execrada publicamente e perseguida. A cara dela não aparece, né, Vefito? A professora só não da- aparece. Mas não é difícil Mas o no Olavo, tempo de internet. então, você vê, o Olavo E- já e- pergunta quem é essa professora? É, Qual é o nome dela? Quer exatamente. dizer, denota E no uma, caso do outro professor que a gente uma intenção mostrou de aqui, perseguição ali, né? Vamos pra cima. E né? no caso do outro professor que a gente mostrou aqui, a gente vê a cara dele claramente. Também temos que nos questionar qual é a real intenção de alguém que é assessora do PSL ao divulgar esse tipo de coisa. Será que ela não tem interesse em ganhos políticos? O que seria bem legítimo nessa época que a gente vive, que se fabrica falso herói a cada momento? Então, pensa aí em casa.